Olá, meus caros amigos do Papo de Fé! Estamos aqui em mais um episódio. É uma alegria muito grande. E, como sempre, eu preciso te lembrar que você precisa se inscrever no nosso canal, você precisa compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo. Tem uma ferramentazinha lá no YouTube que é compartilhar o nosso podcast. Você pode mandar pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram. E o mais importante, faça comentários aqui e também dê o seu like, né? Dê a sua curtida no nosso vídeo. Seja bem-vindo e hoje nós temos aqui um convidado especial, o nosso querido Marcos Dias. Meu amigo, obrigado por ter vindo aqui. Que isso. É uma alegria enorme, viu, Marcão? É um reencontro muito bom, né, cara? Quanto tempo que a gente se conhece, quanto tempo que a gente sempre teve um contato, né? Não, exatamente. Rapaz, Marcão, eu te conheço como cara piadista, como músico, né? Um cara da igreja, né, que eu vi desde menino, né, ali no grupo de oração. E como músico, principalmente, eu te vi em vários e vários eventos da igreja, Halel, shows que foram feitos em várias cidades que eu ia, acompanhando Banda Verbo, Luz da Manhã e tantas coisas que eu sei que você faz. É uma satisfação muito grande te receber aqui, porque você é um patrimônio para a nossa Igreja Católica em Brasília. É um grande prazer, né? Até começo falando assim, em Números 22 ali, tá falando sobre a jumenta de Balaão, né? E é o que eu me sinto. Não, mas presta atenção. Não, também, eu te conheço e sei que você é o cara mais animado. Então você começa dando uma citação, ou fazendo uma citação e falando da jumenta de Balaão. Não, mas eu me sinto isso. Já começa já com uma coisa engraçada, uma piada. Porque olha só, a jumentinha de Balaão reconheceu a presença do anjo. Mais tarde, um jumento foi exatamente que levou a Sagrada Família. Mais tarde, Jesus entrou num jumento, entendeu? Então, ele tá lá, velho. Que seja eu. Não, e a figura do jumento, né? Agora, eu nunca tinha parado a pensar nisso na história de salvação. O jumento. Inclusive, em uma das músicas de Luiz Gonzaga, ele comenta, eu esqueci qual música é, mas ele comenta que Jesus Cristo fez o xixi, o jumento é nosso irmão, o nome da música. Da música. Ele fez o xixi no lombo do jumento, que todo jumento tem uma lista preta, assim, nele, né? Uma única lista, foi o xixi de Jesus aí. Tá? Pessoal que está acompanhando nosso podcast aqui já pode esperar muitas histórias divertidas aqui. Vai aparecer aqui, eu tenho certeza. Tem história. Agora vem cá, meu amigo. Você não caiu da jumenta de Balaão. Não. e foi gestado, né? Não foi assim, né? A tua história de vida, né? Me parece ser uma história desses pé de Todd como eu, da Samambaia, né? E que tem muita honra aí de ter vindo pra cá. Você veio pra Samambaia quando? Se não me engano, foi no início de 1987. Então só existia... Samambaia é de 89, então você... Antes da Samambaia. Antes da Samambaia inteira, né? Vamos dizer assim. Só existia a quadra 406. Entendi. Toda a X era vazia. Então as únicas casas... Quando eu cheguei, as únicas casas que estavam construídas é ali na 600. O restante, a 408, por exemplo, era só um monte de toquinho que iria construir ainda. Eles acabaram 600 e começaram da 414 para cá. Então a gente se divertia muito, a gente brincava muito, a gente fazia um monte de coisa, a gente confundia as casas, porque a casa, né, enfim, a gente andava... Para quem está acompanhando nosso podcast no Brasil, no mundo, né, em Brasília, a 406 é como se fosse assim, tá surgindo uma cidadezinha no município, assim, era o quê? Qual a extensão disso para o pessoal entender, assim, a dimensão? Porque não era muito grande, né? Não, eu acho que tinha... Sinceramente, eu acho que tinha... Acho que, sei lá, uns 500 moradores ao todo. Não eram 500 famílias, 500 moradores ao todo. Não eram 500 casas, assim? Não eram 500 casas. Né? Só 406 e acabou. Tanto que era atendido apenas por 3 ônibus, né? Quer dizer, 3 ônibus não. Um ônibus 3 vezes por dia. 10 para 7, 10 para meio-dia e 10 para as 18 horas. Acabou. Pra gente que é de vida de igreja católica, que tem ali essa vivência desde pequeno, né? Vai pra missa, né? A mãe leva, o pai leva, ou então a avó, né? Que tem aquela coisa da tradição. Em regiões que tem esse começo
é muito difícil, né? Porque às vezes não tem uma capela, às vezes a missa é celebrada, às vezes até ao ar livre, né? Eu cansei de ver, assim... Eu era da Vila Planalto, né? Então, assim, no começo, assim, quando eu era pequeno, tinha muita coisa... Tinha lá a igreja, mas, assim, algumas celebrações eram feitas ao ar livre, onde dava, ou na casa de alguém, né? Tinha essa coisa. A igreja hoje talvez não está fazendo tanta missa nas casas, né? Mas esse começo, então, eu imagino que lá na Samambaia era algo difícil, né? Porque não tinha paróquia. Exato. Hoje, onde é o salão de reuniões ali, que a catequese faz, salão que tem a foto ali das irmãs e tal, né? Ali atrás, era toda a igreja que era aquilo ali. Então era o salão comunitário e onde tinham as missas. Quem atendia pertencia à paróquia Nossa Senhora de Fátima. Quem atendia era o Padre Mariano. Depois mandou um irmão que ficava por ali. O Padre Mariano era famoso, eu já ouvi falar. Eu não conheço ele, mas ele era famoso. Ele continua em Itaguatinga Sul. Esses dias eu fui confessar lá na Nossa Senhora de Fátima e me encontrei. Aí o Padre Mariano tá ali, né? Ele atendia Samambaia, era uma missa... assim, só uma missa por semana e só, né? Aí depois veio o irmão Clóvis, o nome dele, e era quem fazia o trabalho. Depois o irmão Clóvis saiu, aí chegaram as irmãs Filhas do Amor Divino, foi com quem eu fiz a catequese, né? Uhum. Aí depois é que chegou depois veio o Monsenhor Melo e trouxe as irmãs de Belém. Então, eu sou isso tudo. Marcos, de onde vem esse espírito assim animado assim? Eu conheço teu irmão também, Amarildo, parece que ele também gosta de contar piada, gosta de fazer. Cara, eu acho é de família? É de família, isso é de família. É mais ou menos assim, ó, igual a música. Vamos colocar assim, ó. Você tem esses olhos bonitos seus? Olha aí, e aí, na sequência da sua vida, seus filhos vão ter e tudo mais. Creio que a música é mais ou menos assim, ó, tá em mim. Pode ser que meu filho não tenha nenhum gene pra música, não pegue a música, mas o neto dele vai pegar. Né? No caso dos meus filhos, nenhum nasceu com olho verde, então eu vou ter que... então você vai ter que esperar seu neto, o humor eu acredito que é mais ou menos assim também. Né? O meu avô paterno era muito engraçado, né? Uhum. E aí meu pai já era, mas enfim, não era tanto assim. Aí veio eu e meu irmão Amarildo, que também é... Aqui nos bastidores, você tava me contando aqui que teu irmão era meio sapeca aí, o meu irmão... Conta aí pro pessoal aqui que ele aprontou aí. O meu irmão era tão sapeca que aconteceu? Ele tava na crisma, né? Tava fazendo crisma e ele era tão levado dentro de sala que o catequista falou que ele tava com o cramunhão no corpo e expulsou ele. Ele ficou recente daquele ano. Como é que o catequista fala isso pro menino, rapaz? Como é que coisa dessa, né? Então ele era realmente muito... ele tinha razão. Aí ele chamar aqueles padres exorcistas, né? Ele só fez crisma porque eu me tornei catequista com a tia Iranildes. Acho que é isso o nome dela. Irineide, não? Irineide, perdão. Irineide, perdão. Irineide, eu conheci Irineide. Eu falei errado o nome, né? Eu fui auxiliar dela e aí chamei o Amarildo, né, pra fazer crisma com ele. E aí foi quando ele voltou pra fazer crisma aí que iniciou a vida de igreja dele. Porque até então ele ficou tão zangado que ele não queria nem pisar mais na missa. Caramba, então você conviveu ali com a tia Irineide ali. Tia Irineide é uma figura, né, dentro desse universo paroquial aqui em Brasília também, né? Ela é o professor Raimundo. Né? São pessoas da comunidade, né, que a gente tem assim muito, muito carinho, né? E aí, Marcos, é o seguinte, você sempre foi de igreja desde pequeno? Eu ia porque a minha mãe pegava da minha orelha e levava, né? Moleque quer fazer o quê? Quer brincar. Então eu me lembro a primeira grande experiência assim que eu tive que realmente me marcou foi um fato. Vamos colocar assim, né? Milagre. De repente, para você, milagre é você estar precisando de R$5 e encontrar R$5 na rua. Sem ninguém, de repente, aqueles R$5 está ali voando ao vento, você pega e aquilo para comprar o seu pão daquele dia foi o seu milagre. Então, para mim, aconteceu um milagre, né? Foi o Vem Louvar número 1, faz ideia. Minha mãe me levava, ainda era o Nilson Nelson antigo, né? Antes de destruir, fazer um novo e tal. Ainda era o Nilson Nelson antigo, e aí minha mãe me levava e veio um padre e fez uma oração. Nessa época eu estava o meu rim tinha que ser tirado.
Tava com uma doença que tinha infeccionado o rim e um deles ia ser tirado. E naquela época a cirurgia era muito invasiva, né? Era um corte gigantesco. Eu ia ficar aposentado, basicamente. E veio um padre, Schuster, o nome dele, e fez oração. Eu lembro que ele passou a mão fazendo oração e falando, olha, ali está sendo curado tal pessoa, ali está sendo curado tal pessoa, ali tem um menino sendo curado do rins. E, cara, fez um fogo dentro de mim. Eu lembro que eu saí tirando a camisa, eu moleque ainda, né? Saí tirando a camisa, fiquei só de calça lá. E minha mãe, menino. E pronto. Assim, literalmente, a doutora que ia fazer minha cirurgia, na semana do Venovar, era para eu ter feito a cirurgia. Venovar 1, né? E aí a doutora ficou gripada. E minha mãe falou, já que você não vai fazer cirurgia, vamos lá pro Venovar. Fomos. E aí aconteceu a oração. Quando voltou, que a doutora já estava boa, ela falou, mas o menino está recuperado. O que você fez? Né? Esses dias eu fui fazer esses exames com contraste, e aí o médico acusou, olha, você tem uma pedra no seu rim enorme, mas que o corpo absorveu ela. Não precisa nem tirar, o corpo absorveu, ela virou parte do seu corpo. Né? Faz um milagre mesmo, hein? Então, assim, já comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente, né? Tinha alguma coisa... E aí, minha mãe... Esse padre Schuster, ele americano. E assim, ele tinha qual carisma, assim? Ele era da Renovação Carismática, ainda dos primeiros, né? Renovação Carismática, acho que de 76 que começou, ele era das primeiras então, turmas. Assim, algo bem raiz. Bem raiz e renovado, né? Porque... Exato. Porque isso não era comum, né? Não, o cara passar a mão assim, orando pelo público e falar, ali está sendo curado tal coisa, ali está sendo curado tal coisa. Eu tive a oportunidade de fazer o seminário de vida no Espírito em 97. E na época eu pude perceber muita coisa que eu não conhecia dentro da Igreja Católica, na Renovação Carismática, que eu vi assim, era muito forte mesmo, da gente talvez imaginar que existe assim, sabe, assim, quem não está acostumado a achar que é uma coisa meio espírita, ou assim, porque é uma outra conexão que a gente tem com essa espiritualidade, né? Inclusive tem gente dentro da igreja que às vezes acha a renovação um pouco assim, porque ela consegue se conectar com essas características que são sensitivas do ser humano de forma muito peculiar, né? É a oração em línguas, é uma cura, é uma libertação, é uma música que de repente está tocando num momento e que você tinha que ouvir aquela música vem para você. Que só na renovação a gente vê. Eu tive a graça de, com Dona Bernardina, morava Bernardina. Isso, na 406. Hoje ela está em Patos de Minas, morando lá. Foi com a Dona Bernardina que a gente teve o seminário de vida. Eu não toquei no seu seminário, não? Com certeza tocou. É mesmo? Tocou em 97, tocou, com certeza. Eu abri, com a Dona Bernardina, nós abrimos... Foi o Luiz da Manhã? Tocou. Então foi isso mesmo. Com a Dona Bernardina, eu abri 6 grupos de oração na Samambaia. Então, na sequência aqui da Nossa Senhora Aparecida até a Nossa Senhora das Graças, lá na Expansão, e na sequência da Maria de Nazaré até a última, lá na frente, a gente abriu os grupos de oração, os primeiros. Aí depois a coisa foi se reproduzindo, mas os primeiros eu estive. E como você está falando na questão da sensibilidade, né? Eu vou contar uma história aqui, né? Nós fomos tocar lá abrir um grupo de oração lá na Expansão de Samambaia. Aí tinha uma senhorinha, bem magrinha assim na minha frente, que, cara, ela estava muito alegre, muito feliz. E aí, quem toca em grupo de oração já sabe mais ou menos que existe uma fórmula, entre aspas, né? Claro, a gente se deixa levar pelo Espírito Santo, mas existe uma fórmula para começar, exatamente como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma fórmula, né? E aí, era na nossa frente, quando a Dona Bernardina olhou para mim, pestanejou, eu falei, música do Espírito Santo. Aí eu lá, quero mergulhar nas profundezas. Cara, a mulher olhou pra minha cara e caiu de cara no chão. Puf! E começou a se tremer. Aí todo mundo ali, as pessoas que eram servos, né, que eram de grupo de oração há mais tempo, impuseram as mãos sobre ela e começaram a orar pensando que ela estava sendo possuída ou estava sendo liberta de alguma coisa ruim. A Dona Bernardina olhou assim e falou, leva lá para trás, dê pão e leite para ela, dê alguma coisa para ela comer. Né? Assim, imediato, né? Aí levaram, daqui a pouco a mulher voltou. No fim do grupo de oração, ela pediu desculpas porque ela tinha saído às 4 da manhã de casa, sem comer, porque ela não tinha condição de comer. Ficou sem almoçar e ela não queria ir em casa para comer nada porque ela não queria perder o grupo de oração. O que você falou é certo, a sensibilidade.
né? Uhum. Não, assim, eu falo exatamente disso, porque as pessoas falam assim, a pessoa repousou no espírito. Na verdade, a pessoa tava com fome, né? Tava com fome. Posso contar outro caso? É legal saber discernir isso, né? Outro caso. Às vezes a pessoa não tá repousando no espírito, a pessoa tá... Fui tocar aqui lá na São João Evangelista. Aí tinha uma menina, cara, que tava dando um trabalho, era eu tocando e a menina gritando e falando um monte de coisa, como se fosse mesmo... Sabe aquelas entrevistas com o demônio? Qual o seu nome? O que você vai fazer com ela? Tá vendo, pessoal? Né? Aquela entrevista esquisita. Cara, tava muito igual. A menina tava imitando aquilo muito. Aí o coordenador olhou assim, chegou no ouvido dela e falou, tava perto de mim, né? Chegou no ouvido dela e falou assim, olha, se você não parar com esse showzinho, eu vou falar pra sua mãe que tu tá grávida e que vai nascer esse cramunhãozinho seu aí daqui a 6 meses. Cara, a menina zerou na hora, quietou. Então ela queria chamar atenção para outra coisa, tipo assim, estou possuída, me perdoe por estar grávida, mas o problema maior é o, né? E como é que ele sabia que ela estava grávida? Discernimento, cara. Ele pegou na hora. Discernimento, bicho. Entendi. É aquele sopro do Espírito Santo assim no ouvido, né? É muito legal. E ele revelou pra ela ali. E ele revelou pra ela. Sabia. Ele chamou ela no canto e onde eu tava, né, tocando, e ele falou: olha, se você não parar com esse showzinho agora, eu vou falar pros seus pais. Fim das contas, ele falou pros pais. Caramba, que coisa, hein? Que coisa. E aí, ali, naquele momento, teve o discernimento, que é uma das virtudes que a gente dos carismas, tem. Exatamente. Dos carismas do Espírito, né? Uhum. E que é o discernimento. Que a renovação a gente vai aprendendo a ter no decorrer da caminhada, né? Exato. Aí, 87, cheguei na Samambaia. Já tinha, acho que, 15 anos, 14 anos. E não tinha o que fazer. Aí pedi pra minha mãe uma Bíblia, fui ler a Bíblia, bicho. Você não tem o que fazer, você tem que achar alguma coisa pra fazer, né? E minha avó morava conosco, né? Minha avó materna. E como ela já era muito devota da misericórdia, então ela exigia que a gente, todo dia, às 3 horas da tarde, rezasse o terço. Só que, cara, para adolescente, você tá brincando, seja onde for, só existia 406, lembra? E voltar para casa às 3 horas para rezar o terço, para voltar para brincar, é muito dispendioso. Sim, né? sim. Aí, contar outra história. Aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu tava com os moleques falaram assim, vamos tomar banho num poço que tem, que a chuva fazia várias poças, né? Eu creio que hoje é a 603, por ali, né? Então, chovia muito, como chove até hoje, né? Então fazia muito poço, erosão, e fazia aquele poço gigantesco. Tinha um córrego, né? Passava ali, né? Tinha muita mina. Não tava poluído também, né? Não, era limpo, porque não tinha casa nenhuma, não tinha nada. Antigamente aqui, da 605... Pra mim é uma grande tristeza chegar ali e ver o esgoto que corre no córrego Samambaia. Exato. Pra mim é... Da 605 até a expansão, até o final, era plantação de café, né, nessa época. Então faziam-se umas erosões, a molecada caía dentro, porque era limpo, cara. Limpo. Era água que minava e água de chuva. Uhum. Aí os meninos, vamos embora nadar? Aí foi eu, meu irmão, mais uns 5 caras. Vamos. Aí eu olhei, que horas são? 20 para as 3. Eu falei, cara, 20 minutos só para ir lá, para eu voltar para rezar o texto da misericórdia, para voltar para lá? Não vou. Aí fui pro poço, né? Nessa época eu tinha ganhado uma medalha milagrosa da minha avó. Mas era tão pequena, parecia do tamanho de um unha do dedo mindinho, assim, eu usava, com um cordãozinho assim, usava, né? E fomos. Aí a molecada mergulhando e tal, e curtindo, e eu só com o pé dentro d'água, porque eu nado tão bem quanto um machado. Para o fundo e sempre. Para o fundo e sempre. Aí, bicho, quando a gente tava lá, aí juntou os moleques, vamos jogar o Marcos na água. Não. Cara, eles me pegaram. 5 moleques me pegando, eu comecei a rir de nervoso, bicho. Eu não sei nadar, e me jogaram no meio do poço. Aí eu falei, cara, e agora? Aí eu falei, o jeito é encarar isso aí, né? Aí desci. Quando eu pisei no fundo, que eu senti a lama do fundo, né? Eu dei impulso e chamei, eu não sei. Aí começou a agonia, eu tentando nadar e nem subia, nem descia, aquela coisa toda. Já me deu uma crise de bronquite, né? Uhum. Aí, sendo franco, neste momento, eu ainda, como eu te falei, ainda não era de igreja, assim, né? Mas aos poucos eu fui chegando. Creio que esse foi o meu grande segundo milagre. Naquele momento eu pensei, poxa, se eu morrer afogado aqui, vai ser chato para meus amigos, vai ser chato principalmente para minha avó que está lá me esperando. A responsabilidade
que ficou de cuidar, né? Ou seja, eu não posso morrer, né? Ela ficou na responsabilidade de cuidar da gente e de repente minha mãe chega do trabalho, meu pai chega do trabalho e eu morri. Coisa chata, né? E eu pensei nisso. Falei, pô, mas que morte mais idiota, coisa mais besta. E eu realmente estava agoniado, já estava sem fôlego, né? Aí, nessa hora, eu olhei pro meu peito, a medalhinha que era do tamanho da unha, cara, ela tava desse tamanho. Refletindo, o sol batendo assim na minha cara. Eu falei, é isso? Nossa Senhora, não me deixa morrer. Aí nessa hora, eu raciocinando, com pouco fôlego que eu tinha, voltei pro fundo, bati o pé de novo. Quando eu subi, um amigo, acho que as pessoas também conhecem, que andava muito com o Amarildo, o gordinho, Márcio, né, vizinho, muito amigo, irmão. Ele pulou na água, mas ele me deu um soco, assim, com vontade. E eu fui igual um submarino pro outro lado, né? Quando eu agarrei na margem, eu já não tinha força. Eu ia cair de novo, ia descer de novo. E como era muito grande o poço, eles não iam chegar até mim, né? Aí, nessa hora, cara, apareceu um cara. Só estávamos nós. Só existia 406. A gente estava no meio do mato, sabe? E apareceu um cara do nada e me puxou e me colocou em cima do seco e foi embora. E eu falei, vocês viram o cara? Nós vimos. Pra onde foi? Ninguém sabe, ninguém viu. Todo mundo viu o cara me puxando. Mas ninguém sabe de onde ele veio, o cara não falou, não abriu a boca, bicho. E assim, isso pra mim é um grande milagre. É massa isso. Que coisa, hein? Né? Vamos dizer assim, é um diferencial, né? Ter experimentado a misericórdia de Deus agindo por intercessão de Nossa Senhora. Isso pra mim... Nunca mais te jogaram, né? Não, você acha que eu vou? Eu fico de longe. Nem chega perto, né? Dessas coisas. Essas coisas, essas histórias de fé, elas compõem esse nosso papo de fé. E é engraçado como que pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia marcam tanto a nossa trajetória de vida. Você falou da medalha milagrosa, né? Eu lembro de um episódio que eu recebi a cruz de São Bento, né? E aí eu andava com essa cruz de São Bento também, né? A medalhinha? A medalhinha, né? Aham. né? Eu tinha a medalhinha e tal. Rapaz, várias vezes na Samambaia eu tive pra ser assaltado. Tem uma vez que o cara assaltou um monte de gente. E te esqueceu. Tá com a medalha. Eu falei, não me leva, não. E é umas coisas assim. Que parece que tinha uma proteção que é individual, uma coisa pra você. Que eu acho que é a intercessão dos santos, né? É aquilo que a gente realmente clama, pede, o nosso anjo da guarda. Essa crença de que existe uma intercessão quando a gente clama por ela, né? E você é devoto da medalha milagrosa até hoje? Assim, eu não me tornei devoto da medalha milagrosa. Isso não me trouxe uma proximidade da medalha milagrosa, enfim, mas que eu me tornei um assíduo rezador do texto, isso é certeza. Não do texto da misericórdia, mas do texto mesmo. Eu lembro que até meu dedo aqui ele tinha um calo, né, de rezar. Isso foi me moldando aos poucos. Porque o que acontecia? Antes de mudar para Samambaia, eu morava em Taguatinga, ali perto da Praça do DI. E eu frequentava a catequese lá na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e era muito chata. Era muito chato os catequistas lá. E ao mesmo tempo eu tinha um amigo que me levava para Batista, mas era também muito chato. Porque lá tinha a filha do pastor que mandava e desmandava no esquema. Se você não concordava com ela, estava fora. E eu não concordava com ela nunca, porque ela falava um monte de coisa errada sobre a Bíblia e eu já conhecia um pouquinho, porque escutava minha mãe ali falando, né, uma coisa ou outra. Uhum. Aí então eu fiquei meio que no limbo, vamos dizer assim, né? Eu nem sou católico em absoluto e nem sou evangélico, porque não é chato. Naquele momento, né? Naquele momento, exato. Uhum. Mas aí eu comecei, depois desse evento, depois desse fato, né, com Nossa Senhora, eu comecei a rezar o texto, sempre. E as coisas foram fluindo dentro de mim. Você já esteve em aula, você é professor. Em sala de aula, você é professor, graças a Deus. Você sabe que tem professores que eles trazem de si, querem empurrar no aluno. Não é questão de matéria, é porque o cara pensa aquilo e quer que o outro engula. Eu lembro que nessa época,
Eu já estudava no Centro 2 de Samambaia, naquela época era Centro 2, isso. Aqui entre 406 e 402 da Samambaia. Sim. Né? Estudava lá, era a 8ª série, aí o professor de ciências entrou, um dos primeiros dias entrou falando assim, quem é cristão aqui, tal, beleza. Quem me garante que Jesus Cristo não masturbava? Cara, na primeira aula, o cara fala, quem me garante que Jesus Cristo não masturbava? Eu levantei a mão, e ele falou, o que é, meu filho, você vai garantir? Eu falei assim, não pense que porque você é porco e tem esses costumes, todo mundo tem que ter esse costume. Aí, adolescente, o que faz? Não é assim? Uhum. Cara, foi aquele choque. A única matéria que eu tirava MM o ano inteiro. Foi essa. Foi essa. Eu podia tirar 10. Não me esqueceu, né? Não me esqueceu. Eu podia tirar 10, mas ele fazia de tudo para que o meu trabalho fosse ruim, fosse mal apresentado, acentuação, alguma coisa, mas ele fazia de tudo. Mas de tudo. Eu nem esquentei. Isso que você falou agora me lembrou uma outra entrevista que nós tivemos aqui no podcast com o padre André. Uhum. E ele estava falando nesse podcast sobre a coragem do cristão. Que hoje às vezes falta um pouco disso, do posicionamento, de deixar com que as coisas aconteçam e a gente vai relativizando uma série de coisas, né? Então chega um professor, fala uma coisa como essa e às vezes o aluno sorri ali, né? Mas você não, você teve a coragem do cristão, né? De dar uma tirada de tempo, mesmo que isso pesasse para ti todo um período do ano. Isso, e assim, eu percebi que, depois com o tempo, eu percebi que isso estava mais enraizado em mim do que eu conseguia. Era algo que pulava de mim. Outra história, pode contar? Pode, claro. Eu, durante o podcast período... é papo. Então, bora. Durante o período, minha área profissional é área de televisão, área técnica de televisão, né? Aí, durante o período, eu tive que trabalhar na igreja, na televisão da Igreja Universal, lá no Covil. Né? Lá na televisão da Igreja Universal. Tá bom, tudo certo, tudo beleza. Aí toda vez que aparecia salmo, aparecia alguma coisa, como eu já tinha uma vivência muito boa, então eu sei muito salmo de cor, então eu falava, só pra mim, né, baixinho ali. Aí o pastor, que era meu chefe, meu coordenador direto, chegou em mim e falou assim, cara, eu tô vendo que toda vez que eu apresento alguma coisa, você me dá uma sugestão boa, você fala um versículo, você fala sobre a Bíblia, você sempre me dá orientações legais aqui para o programa, né? Você sempre traz alguma coisa boa. Eu não entendo. Você é tão inteligente, por que você é católico? Aí eu falei assim, justamente porque eu sou inteligente. Aí se fez aquele clima, né? Aí eu falei assim, escuta, você quer conversar de patrão para empregado ou você quer conversar um papo na boa? Não, vamos conversar um papo na boa. E aí a gente conseguiu. Foi o meu primeiro papo com uma pessoa da Igreja Universal que eu consegui ter um assunto um pouco mais longo, porque até então eu não queria jogar pérola aos porcos, não queria. Não tinha como ficar mastigando borracha com quem não queria nada. Uhum. Né? Então é isso. Eu percebia que... Hoje existe um trabalho, eu percebo assim, entre as igrejas, né? Existe até um ecumenismo que é aceitável, né? Dentro dessa perspectiva de respeitar a profissão de fé e entender que existe assim, uma profissão de fé que ela não é singular, lógico, mas existem temas que existe uma união muito forte, né? Eu tenho observado muito isso nesse decorrer. Mas ainda existe muito problema dessa relação, existe. De questionar, de colocar, de ter um pré-juízo sobre a nossa postura cristã. E é o que eu falei com o padre André. A coragem do cristão é o que tem feito a diferença, é o que tem evitado muitas coisas. A gente tem visto na Nicarágua, o que está acontecendo lá. E os cristãos corajosos estão morrendo lá. Os cristãos corajosos estão perdendo o direito de professar a sua fé. E é assim. Né? Vai chegar um momento que a gente vai ter que ter coragem de levantar a bandeira do catolicismo. Né? Como é que é esse Marcos aí? É um Marcos que está com essa coragem de pegar essa espada? Eu não tenho dó, não. Assim, até mesmo dentro de casa. Eu sempre quis... Deus foi muito bom comigo. Sou casado, pai de três filhos, né? Mirelle, Miguel e Mateus. E esposo da Gisele. E Deus me deu de presente justamente uma mulher que também era católica, que também aceitava. Porque eu não entendia, na minha cabeça, eu não entendia um cara que participa tanto da vida da igreja e de repente o cara
para de ajudar e vai ser, entre aspas, público, vai ser apenas uma pessoa na massa. Eu não conseguia, isso não era um cálculo que eu tinha. Pô, por que eu vou casar e de repente sair da frente de vários grupos, quem toca, quem lê, quem ajuda no dízimo, seja onde for, né? E você enterrar o seu talento. Agora eu sou casado, eu não vou mais servir em nada. Eu não conseguia entender isso. E graças a Deus a esposa que Deus me deu me ajuda a servir, né? Todo casamento tem seus momentos, né? Até nos momentos difíceis que nós tivemos entre nós, crescimento, né? A adaptação. Uma coisa não faltava à igreja, não faltava, né? Ela sempre foi um ponto de união, um ponto de partida, um ponto de chegada. Ali não faltava. A gente podia ter um clima em casa, alguma coisa, mas ali não. Não, muito bacana. Marcos, eu quero puxar o podcast agora para esse lado musical. Vamos lá. Que é um lado que você, né, eu te conheci tocando, né, enfim, né, admiro muito esse lado. Na verdade, músicos no geral, né? Mas assim, a vida do músico dentro da igreja, ela não é fácil também, né? Você tem limitações. Aqui conversando com o Padre Lucas, ele até deu aqui uma aula aqui, né? Que, na verdade, a concepção da igreja não foi feita para música, como é, por exemplo, na igreja os irmãos evangélicos, né? Ela não tem essa concepção como é lá. É muito mais litúrgico. Mas a música, inegavelmente, ela converteu muitas vidas, né? Eu falo porque acho que a minha geração, sem o Vida Reluz, não seria o que é, né? A minha geração sem... no meu caso, né, sem Martim Valverde, né, talvez não seria o que é. E tantos outros cantores, né, da canção nova que mexeram com a vida de tanta gente, né? E aí? O que te fez escolher a música como esse servir dentro da igreja? Eu continuei sendo o jumentinho do Balaão, né? Porque o que acontecia? O meu irmão, o mais velho, ele tocava beabazinho ali, mas ele tocava uns rock and roll e eu gostava, eu curtia o rock and roll e curtia ver ele tocando. Aí eu falei, cara, deixa eu aprender. Aí em um mês eu saí do zero, não sabia nada e comecei a tocar na missa, em um mês. Né? Aí eu, olha, dá certo. E a coisa foi fluindo aos poucos. Mas eu sempre percebi que a missa é a cereja do bolo do católico. Mas existe tanto lugar para você tocar, tanta coisa, né? E eu via com o grupo de oração, depois que eu me aproximei, o quanto que o próprio movimento de renovação carismática, ele é muito em cima da música, muito em cima da palavra, muito em cima do momento, né? Da emoção que conduz ali o momento. Então, a renovação carismática ela foi aquele trem que me conduziu. Eu fiz o primeiro seminário de vida no Espírito Santo, porque eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo e depois toquei durante anos. Na época era o Querigma, né? Fazia o Querigma, que hoje acho que é Boa Nova, acho que é isso. E toquei vários durante anos, né? Então, isso foi me formando, não só como homem, como músico e também como profissional. Que acabou que o fato de ter que ir ajudar a renovação carismática a montar o som dos eventos como Rebanhão, Vem Louvar e vários outros eventos, curiosamente eu aprendi a fazer a ser técnico. E aí fui técnico de som. Acabou que entendi. Então uma boa parte da tua vida ali na música foi nessa parte técnica. Essa parte técnica da música te levou pra TV? Então, chegou um momento da minha vida que eu tive a graça de trabalhar só com música cristã 24 horas, vamos dizer assim. Porque no fim de semana eu estava tocando. Era no grupo de jovens, era na catequese, eu era da pastoral do Bombril, né? Era grupo de jovens, era catequese, era nas missas, era no grupo de oração. E durante a semana eu trabalhava na Rádio Nova Aliança, trabalhei 10 anos lá. Então era só música. Durante um período, uma das funções que eu tive lá, eu fui discotecário da rádio. É o cara que faz toda a programação musical de 6 da manhã até meia-noite. Aliás, de 6 da manhã a 6 da manhã, né? É por isso que quando eu fui tocar na missa contigo lá, você tinha 600 músicas lá da igreja lá, já salvas lá naquele equipamento. Exato. Então assim, é aquela coisa, né, que já tá no DNA já.
né? Então, a música me escolheu. Aí acabou que, nessa época, eu até lembro, muita gente parava para estudar, para ser músico. Mas eu via que o atalho de parar para estudar, para ser músico dentro da igreja, tirava os caras da igreja. Eu vou estudar na escola de música. Era exatamente o trampolim que o cara tinha para tocar em tanto lugar que não dava tempo de tocar na igreja. Aí eu falei, cara, eu sei o beabá de música, mas esse beabá eu vou dar o meu 100% para a igreja. E foi. Eu não estudei música, né? Eu não tive como estudar música. Não, e você falou uma coisa que assim, eu conheço vários colegas que já eram músicos, tocavam na igreja, tinha assim, a gente percebia, né, que no trabalho pastoral, assim, realmente fazem muita falta, porque quando estudaram música, né, foram para a escola de música, realmente descobriram o universo e não voltaram. Da música, não voltaram, né? E é difícil voltar, né? Pelo menos assim, os que eu conheço tem muita dificuldade. Alguns voltaram, mas muitos não voltam. Você falou uma coisa agora que me fez lembrar aqui de muitos casos. Claro, se você olhar, nós temos amigos na Samambaia, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, naqueles grupos de jovens, nós tivemos muitos talentos, cara, tanta gente boa. E graças a Deus, eles estão vivendo de música, graças a Deus. Mas eu volto a me perguntar, cara, você que viveu dentro da igreja, você que teve uma vida dentro da igreja, hoje, o agradecimento ao que você viveu é não ir mais? E aí quando toco isso aí, não sei se você deve saber, porque é uma música que eu aprendi no Grupo Jesus, né? Que é um trecho que assim, é até um pouco deprimente, né? Aquela música... Ontem de manhã, eu vi você por aí, nos automóveis, dos homens cheios daqui. Aí ele fala assim, e os bancos atrás de mim, vazios nunca foram assim, sem um violão. Ou seja, em algum momento, essa música, essas pessoas que tocavam e que preenchiam a igreja, deixaram essa igreja. E quando você vai na missa, que você vê assim que não tem ninguém tocando, é um vazio tão grande, né? Eu larguei... tão grande. Isso, eu larguei... por exemplo, eu toquei numa banda chamada Banda Verbo, né? E a devido momento, quando eu conheci minha esposa e fui pra capela que ela participava, tinham duas pessoas que tocavam com muita dificuldade, tudo. Uma pessoa tinha aquele problema do túnel do carpo, tocava com muita dificuldade. E eu cheguei pra minha esposa e falei, cara, então eu vou ajudar aqui. E fui na banda e falei, gente, vocês têm milhares de pessoas muito melhores do que eu. Outros jumentos de Balaão, melhores do que eu, para preencher esse lugar aqui do contrabaixo. Então, eu estou deixando a banda e aí eu me enterrei, entre aspas, e me achei lá. Né? Eu fui para a zona rural, para a área rural, e é onde eu toco, onde eu dou continuidade. Você falou essa música aí, eu lembrei de uma historinha que agora que veio, né? Uma professora de religião, lembra que tinha ensino religioso nas escolas? Ela trouxe uma música do Padre Zezinho que dizia assim: por escutar uma voz que disse que faltava gente para semear, deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando para não chorar. Ixi, Padre Zezinho, fala com o Padre Zezinho não. Se aqui no podcast tivesse a oportunidade de trazer o Padre Zezinho aqui, rapaz, acho que para mim seria a realização da minha vida. Que o Padre Zezinho, para mim, é a Igreja Católica, o Padre Zezinho. Quando a professora... Assim, para mim o Padre Zezinho é assim, o que eu entendo de igreja passa pelo Padre Zezinho. Assim, você vai numa missa, as músicas, né, são aquelas músicas que o Padre Zezinho nos ensinou. Deus dê muita vida ao Padre Zezinho, mas acho que no dia que ele se for, eu acho que a igreja assim, vai ter uma comoção nacional. Né? Ele tá bem velhinho, eu vi que ele já tá, acho que com 80 anos que ele completou. Sim, ele teve alguns problemas de saúde, né? E assim, uma ligação para ele, falar com ele seria muito legal. E aí a professora professora de religião, levou essa música para dentro de sala de aula. Quando eu escutei aquilo, eu disfarçava, porque eu estava chorando por escutar que o Senhor precisava de um... É o sentimento que as músicas do Padre Zezinho têm. Por escutar que a igreja precisava de alguém para anunciar, e não tinha ninguém que tivesse coragem. Aí eu falei, cara, vai ter. Né? Eu lembro de um padre aqui numa homilia, ele era convidado, né? Aqui, Padre Ulisses, que estava de férias, enfim, tinha saído e o padre veio
celebrar a missa. E o padre falou assim: olha, gente, vocês estão achando ruim a catequese? Estão achando ruim isso, estão achando ruim aquilo? Faz o seguinte, se torna catequista. Tá achando ruim o padre? Se torna padre, ou põe seu filho para ser padre. Aí você vai ter alguma coisa boa. Aí eu falei: rapaz, mas não é verdade? Se eu tô tanto reclamando, Valmir Alencar, tem uma música dele que fala justamente isso aí. Se hoje reclamo, aí vai. Como estão todas as coisas, então o que fiz para que tudo fosse diferente? Né? Isso então, esse clamor, esse apelo, esse pedido que a música traz, que, enfim, que Deus inspira. Mas assim, Marcos, me fala como músico. Você tá numa banda, a banda tá dando certo, tá fazendo show, tá viajando, tá andando, tá tocando em tudo quanto é coisa, tá tocando em Raléu, né? Tá tocando, né? Tocando em eventos da igreja, tem público, milhares de pessoas. Sobe a cabeça, não sobe não? Não, alguns sobem. Justamente os caras que não são bem formados, aí se sobem. Ó, eu toquei no City, o antigo City, né? Quando tinha, com o Martim Valverde, cara. A gente abriu o show. Pistão Parque Show. Toquei com tanta gente. Eu toquei com tanta gente. Toquei em Canção Nova, toquei em Raléu, Brasília, Patos de Minas, Paracatu e Franca, né? Assim, o segredo é justamente você não perder o foco. O Eugênio Jorge tem uma música que fala: não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele, né? Assim, eu tinha isso, eu fixava os olhos, mas eu vi muito cara que justamente quando descia pegava não só dava autógrafo, mas como pegava o contato das menininhas. Não era culpa das menininhas, todo mundo estava querendo alguma coisa, mas foi justamente o caminho que o cara se enveredou para nunca mais pisar na igreja, né? O problema para mim não é subir a cabeça, é descer pro coração, né? Quando o cara se sente o tal, aí, cara, é derrota. O próprio músico, porque é como se fosse assim, ó: eu hoje entrei para a igreja, faço a renovação carismática, né? O seminário de vida no Espírito Santo, toco em grupo de oração ou qualquer outra pastoral. Mas no momento que eu piso o pé e falo: agora você daqui, é como se você abrisse uma porta e gritasse lá pro mal: olha, eu não... Você falando isso, assim, eu lembrei da época que eu ia com excursão, até organizei uma excursão pro Raléu de Franca, né? Inclusive o Marildo foi nessa excursão que a gente organizou, ele foi no ônibus que a gente organizou. E uma coisa que eu achava sensacional no Raléu de Franca, que eu não conseguia ver isso em Brasília por causa do tamanho, né? O Raléu de Brasília é gigantesco. Lá em Franca, os músicos do Brasil inteiro iam tocar lá. Um festival mesmo, né? E aí, eles tocavam no palco, e aí eles desciam do palco e ficavam andando no meio do pessoal e conversando, trocando ideia. Eu lembro de uma foto que eu tirei com a Ziza, até hoje tem essa foto. A gente tava vendo a palestra dela numa tenda, e ela cantando e falando ali, e daqui a pouco ela desceu e começou a conversar com a gente. E a Ziza é para mim uma das grandes referências musicais também, tanto do estilo, né? Ela estuda, ela tem técnica vocal, ela tem estudo. Ela é pianista formada. Pois é, ela é uma pessoa de muita referência na igreja e na música também. E ela tem essa capacidade de se conectar com o próximo, com o outro. Mas eu já conheci muita gente já que, por tocar na igreja, por tocar na missa, por tocar em algum show, alguma coisa, o cara o Mick Jagger. Isso eu nem vou longe. A decadência... Não tô criticando não, mas assim, já criticando. Sim. Que eu acho que o podcast também serve um pouco para isso, né? Pra gente alcançar e também fazer essa reflexão sobre o papel do músico na igreja. Sim, por exemplo, eu falo porque eu estive não é porque eu ouvi falar, né? Eu estive muito próximo. A decadência do Rosa de Saron, que se você pega os 2 primeiros CDs, Diante da Cruz e Olhos Vermelhos... perdoe-me. Daqui a pouco eu lembro o nome do segundo CD. E um terceiro single. Era uma banda. Aí, de repente, virou outra banda extremamente comercial. A decadência foi essa. Né? É o subir a cabeça. Não só... Eles têm todo o direito de viver da música. Graças a Deus, eles fizeram muito. Mas chegou o momento que as letras do Rosa de Saron, você não sabe se era para uma mulher
ou para quem que era, porque para Jesus não era. Se vocês pegar a letra e der uma olhada, você fica na dúvida. Chegou a tocar em novela uma música do Rosa Saron, se não me engano, parece que foi uma música que foi pra novela da Globo. Cara, a Sony patrocinou, você paga não, pra acho que isso. não sei se foi na novela da Globo, mas eles chegaram aí no Faustão. A Sony paga pra isso, né? Pra que venda. Para que tenha, bom, enfim, né? A o que vendagem. não é ruim. Né? Não, não é ruim, graças a Deus por isso. Né? Mas talvez faltou ali, talvez um... Mas ao mesmo tempo, mas você tá falando dos católicos, ao mesmo tempo a gente tem bandas evangélicas aí que eram muito boas e que entraram num buraco que, poxa, cadê os caras? Né? Sabe, assim, é difícil discernir em que momento os caras perderam, né? Mas se perderam. Assim, não se perderam da igreja, mas perderam a mão, perderam a linha, que não estão mais naquela vibe, não estão mais naquele esquema. Luz da Manhã e Vida Reluz, tem alguma conexão? Porque não, Luz da Manhã veio bem antes. Luz da Manhã veio bem antes. Foi uma banda que nasceu lá na minha casa. Vocês viram o nome, Vida Reluz, vocês falaram assim, poxa... Não, pra mim foi normal, foi natural. Inclusive eu ganhei do Wilson, né? O primeiro CD que eu ganhei do Vida Reluz, o número 1, né? Vida Reluz, o Wilson me deu e eu fiquei com ele guardado quase 2 semanas sem ouvir. Poxa, o Wilson me deu um CD, a capa é tão fraquinha. Cara, mas quando eu coloquei, que arrependimento. Eu perdi 2 semanas da minha vida. Né? Acreditar no amor. Eu perdi 2 semanas da minha vida sem ouvir Vida Reluz, né? Mas já veio bem antes, Luz da Manhã, a primeira banda. Tanta gente boa que passou por ali, tanta gente, tanta formação, tanta coisa que a gente aprendeu, né, na convivência. E quanta gente a gente conseguiu ajudar, né? A rezar, vamos dizer assim. Sim, então foi muito boa, a gente tocou muito. Luz da Manhã e Banda Verbo foram bandas que realmente marcaram, principalmente nessa realidade paroquial em Brasília, né? Vocês tocaram em muitos lugares e tal. Mas a Banda Verbo, ela teve um alcance maior. Teve alcance, né? Nacional, A gente, alcance nacional. Eu tocava, deixa eu ver, Centro-Oeste, Sudeste, Tocantins, onde dava para ir de ônibus e voltar no mesmo final de semana. Às vezes eu ia para o trabalho na sexta-feira, para a rádio já com a mochilinha, viajava e voltava ainda, né, na segunda-feira diretamente para trabalhar. Eu lembro assim, a programação do Raléu, ela ia assim, ela começava ali, acho que 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, né? E aí eles iam colocando músicos daqui, de Brasília, tal, e aí até chegava à noite lá, a atração principal, né, mais conhecida, né? E aí eu lembro que a Banda Verbo entrava ali, 3 da tarde. Sim. Né? A gente já entrou, uma vez a gente entrou no Raléu, foi de Paracatu, a gente entrou apertado entre o Cristo Atividade e o Eterna. Caramba. Como a gente tinha uma pegada reggae rock, então eles colocaram ali pra dar uma descansada, rock pesado do Cristividade, reggae rock, Banda Verbo e depois Eterna, rock mais pauleira. O público que tava ali, mano, era pesado, cara. Era, assim, pesado no sentido que a galera queria muito rock, sabe? Então era muito bom, era uma vibe boa. E você gosta de rock? Bicho, é o que eu me identifico, né? É como se fosse assim, eu não consigo, eu já fiz, cara, vamos dizer assim, uma terapia. Um dia eu entrei no carro, liguei numa rádio e falei, bicho, eu vou escutar pagode, cara. Cara, eu saí com 10 minutos, eu tava passando mal, eu tava tendo... Tem um amigo nosso aqui, o Reinaldo, aqui, que ele só gosta de pagode. Cara, eu não consigo entender pagode. É uma coisa que ele não entra... Só gosta de pagode. Ele bate e sai. Sertanejo... eu não consigo entender. Eu gosto. Eu gosto atual, de pagode, mas só pagode não dá, né? Não pagode não dá. Sertanejo, cara, esse sertanejo. Mas tinha o Hora Samba, eu gostava do Hora Samba. Não, Hora Samba, mas não dá. Eu não toco, assim, não, claro. Você não toca, vamos lá, né? toca, vamos lá, toca. Você compra, não compra. Você consome, não consome. Agora, pra mim, rock, eu sempre entendi. Pra mim, o rock nacional, ou qualquer rock cantado em português, ele tem ali uma coisa pop rock. Por isso que eu gostava do Eterna. Porque o Eterna cantava em inglês, né? Então era rock católico e tal, né? Mas era Jesus e em inglês ali e tal. E era uma coisa muito doida, a galera ficava loucona aí, dançando e tal. Pra mim, rock, na minha cabeça, rock tem que ser em inglês. Preconceito meu. Não, mas até te entendo. Por exemplo, eu me lembro quando, ainda lá no início da Samambaia, né? Enfim,
eu não trabalhava na Rádio Nova Aliança, mas escutava a Rádio Nova Aliança. E escutava em espanhol alguém cantando Nadie te ama como yo. Não sei falar, mas é mais ou menos isso aí. Isso mesmo, tá falando bem. Eu falava, bicho, quem é que ama tanto assim? Porque eu não entendi o restante da música, né? Quem é que ama tanto? Aí daqui a pouco entrava uma ou outra do Cristiatividade. E isso me trouxe uma coisa, isso foi me moldando. Eu entrei e fiquei na Igreja Católica porque o rock se comunicou comigo, mas comigo lá dentro, né? Com o meu assim, interior. Você falou ali 79, 80, 80 e poucos, na igreja, tal. Anos 80 para 90, o rock era muito forte, né? Ele era muito forte. Cristiatividade, ele chega no momento que o rock ainda acompanhava o jovem, as pessoas tinham interesse pelo rock and roll, né? Creio que depois de um tempo já foi diminuindo. Creio que em 93 ou 94 foi que Cristiatividade veio pulsando. Mas o lance é porque a produção musical naquela época era muito grande. Então, do mesmo tempo que teve Cristiatividade, depois veio The Flanders, depois veio Rosa de Saron, depois vieram outras, Christie, o nome da música, de uma banda, vieram outras bandas com proposta. Acho que tinha uma Aleluia, alguma coisa assim, tinha uma banda de rock também. E tinha, ao mesmo tempo, em paralelo, tinha uma produção da MK Publicitar, que era o rock gospel, white metal, que eles chamavam, né? Era muito pesado, cara, rock muito pesado. Então, a Igreja Católica vinha com os seus e a Igreja Evangélica vinha bem mais na frente. A música em si, católica e evangélica, a música católica está 10 a 15 anos atrás da consciência musical do evangélico, né? Então, assim, protestante, enfim. Então, assim, a gente tinha que correr atrás de muito material, tinha que correr atrás muito para chegar lá, né? Então, era muito cansativo. E convencer o público católico de que o rock era cristão era muito difícil. Eu lembro de um primo que foi na minha casa, pegou um disco, entre os discos que eu tinha Petra, tinha alguns discos que era um rockzão muito gostoso, né? E levou para casa dele. A minha tia quebrou os meus discos católicos, os discos evangélicos, tudo, porque ela achava que era do demo. Se você não explicar pra pessoa que aquilo é rock, a pessoa vai achar que é uma coisa estranha mesmo. Ela veio me falar, Marcos, você vai pro inferno escutando esse rock. Eu falei assim, pois é, eu prefiro ir pro inferno escutando meu rock cristão do que ir pro inferno cantando seus corinhos, tia. Você é radical, né? Essa perspectiva, né? Eu não tenho muita papa na língua. Marcos, é o seguinte, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso podcast e você está falando da música e uma coisa que eu queria ainda dentro desse ramo da música assim, é te perguntar qual é o destino, o caminho que você está vendo para a música daqui para frente. A gente está em 2022. O que você enxerga para a música? Porque eu confesso para ti que eu me desconectei um pouco das novas tendências, novas músicas, né? Outro dia um amigo meu, Samuel, que eu perguntei para ele quem é que tá hoje? Aí ele falou, Frei Gilson. Eu falei, o Frei cantando, né? Eu falei, não sabia que Frei tava fazendo sucesso, assim. Mas o que você vê de tendência? Porque a música também ela acompanha o momento, as tendências, o que o jovem gosta, o que o jovem quer. Hoje a gente está vivendo aí na sociedade ritmos que são bem diferentes dos ritmos da nossa época e tal. Como é que você vê a música para esse novo tempo e essa nova juventude? Deixa eu fazer um paralelo. Nós tivemos excelentes safras de jogadores que ganharam várias Copas. 94. Quem esteve viu, né? Quem esteve, vamos dizer assim, com consciência e viu a galera de 94. Vou atrasar um pouquinho. A galera de 82, a Copa de 82, o Brasil de 82, o Brasil de 94, o Brasil de 2002, né? Quem viu aquilo fica assim, cara, que saudade. Esse é o meu paralelo em relação à música hoje. Nós temos ilhas, nós temos pequenos, vamos dizer assim, não seria nem bolsões. Seriam certos personagens que ainda levam, graças a Deus, a música católica à frente. Frei Gilson, Tony Allison, tem algumas pessoas, mas a produção em si,
ela tem sido muito, eu acho, minha opinião é essa, ela tem sido muito fraca. As letras têm sido fracas. Poxa, Acaba que o Valmir Alencar, qual é o nome do ministério agora que ele está? Adoração em Vida. Adoração em Vida. Ele mantém, né? O Valmir, ele é uma bênção, né? Ele é um hipercompositor. Em termos de composição, ele continua sendo uma grande inspiração. Há pouco tempo ele teve um grande problema na mandíbula. Ele já tinha problema com a arcada dentária dele e ele teve que refazer tudo. Então ele achou até que ia parar de cantar. A galera fez uma vaquinha e tudo mais, conseguiu levantar uma grana para que ele pudesse fazer o tratamento dele. Ele fez uma ortognática, né, que chama, né? Eu não sei o nome. Lá. Só sei que fez um esquema lá que voltou, assim, tá bem melhor agora, mas demorou um pouco para ele chegar lá, né? Então, com certeza, esse período que ele ficou fora, ele veio compondo, que ele é muito bom compositor, né? É como se fosse assim, a água que o Padre Zezinho tomou, o Valmir tomou. Sim. Né? Os caras têm uma ligação, têm uma parada muito legal. E eu vejo que essas pessoas, elas, graças a Deus, estão segurando. Como falei, Frei Gilson, Tony Alisson, e algumas pessoas estão segurando. Mas, no geral, hoje nós estamos como a seleção brasileira. Olha, dá saudade daquela época. É isso. Nós não temos, na minha perspectiva, nós não temos grandes compositores, temos excelentes tocadores, muito melhor do que os antigos. Mas justamente os antigos, que tocavam música com 3 acordes, igual era o Legião Urbana, que fez tanto sucesso. Então, acabou demonstrando que não é só a técnica. De repente, você ser o jumentinho, apenas ser o jumentinho, serve. O cara, às vezes, coloca uma letra numa música, coloca um tom numa música, canta numa altura que a galera, assim, que não fica pop. Não consegue acompanhar, né? Não dá pra tocar numa missa algumas músicas, sabe? Não dá pra tocar no grupo de oração. Então, é uma coisa que não fica para o público, não fica para o povo, né? Não, igual essa música do Eterno aí, eu ousei cantar aqui, mas eu tô rouco, nunca conseguiria cantar essa música do Eterno. Aquilo ali é pra você consumir só. Comprou, melhor do que pagode, você vai lá e compra e ouve e tal. Né? Você tava falando disso, não seria um problema de formação de músicos ou até dessa vivência catequética, uma vivência de paróquia, de comunidade? Porque esses caras todos tiveram uma história assim bacana de vivência de comunidade, ou até de comunidade, eu falo assim, de comunidade de vida, né? Canção Nova, tal. Eu vejo que tem muitas pessoas. Ou então talvez seja ignorância nossa, né, Marcos? Talvez existem grandes músicos aí e a gente talvez não tá tendo acesso, né? Pois é, se eles estão aí, eles estão escondidos. Porque, por exemplo, quando veio Vida Reluz, ele veio rompendo. Quando veio Rosa de Saron, ele veio rompendo. Quando veio, sabe, Angústia Suprema, eu falei que ia lembrar do segundo CD do Rosa, Angústia Suprema. E depois o terceiro CD, enfim, que foi só um single. Eles vieram rompendo. E o que esses caras estão fazendo que estão escondidos? Eu volto a falar do Drachma, né? Você está pegando o seu talento e está escondendo o seu talento? Sabe, a igreja precisa daquele cara que tenha coragem de ir lá, e, ainda que seja com 3 acordezinhos, ele vai lá e faz a grande composição e convence, e não só convence, toca o coração, né? Falta esse. Não, é isso mesmo. Marcos, se você tivesse que deixar um recado para quem está assistindo o nosso podcast, um recado de conversão, o que você diria? Eu diria assim que a misericórdia do Senhor, ela molda, a misericórdia do Senhor, ela conduz, é a misericórdia e é o amor. Diante dessa igreja musical, né? Ponto musical. Diante da igreja, o homem do ponto musical, quem conduz e quem pode conduzir a todos é a misericórdia. Que eu diria assim, busque o Senhor, assim, em primeiro lugar. Busque. A técnica, ela é perfeita, graças a Deus pela técnica, mas não deixe ser só ela. O instrumento, poxa, na minha época a gente não tinha instrumento importado, né? Uhum. O instrumento é perfeito, graças a Deus pelo instrumento, mas busque o Senhor, né? Porque é justamente ali na misericórdia, aos pés do Senhor, na misericórdia, que você vai conseguir se achar. Eu falo assim da misericórdia porque, cara, a gente entra na igreja, a gente entra numa bolha. Aí quando você sai, que você se depara com a realidade, às vezes choca, às vezes te decepciona. Sabe, quantas histórias complicadas de pessoas, né?
E não tire os olhos, meu recado seria esse, né? Não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos da misericórdia. Amém. Marcos, muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse podcast Papo de Fé. Que é isso, irmão? É uma alegria muito grande, né? Que A mim também. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Nossa Senhora Aparecida, né? Cubra com seu manto, te dê toda a paz, tá certo? E a gente vai se encontrar aqui em outros episódios, né, do Papo de Fé, se Deus quiser. Deus quiser. Grande abraço. Meus queridos, olha que alegria. Fizemos um bate-papo aqui com o nosso querido Marcos Dias, uma pessoa incrível. Eu peço para você se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí, tá certo? Você pode também, não custa nada, deixa lá, dá o seu like, curtir e compartilhe o conteúdo. Nos vemos no próximo episódio do Papo de Fé. Até a próxima.